Bem, nós estamos falando sobre reencarnação, né? Mais especificamente, nós estamos falando sobre programação existencial. E a gente explicou para você que não existe programação, não existe reencarnação para tragédias, né? Para coisas desagradáveis, né? Não existe reencarnação para fortalecer mais inclinações, mais tendências. Toda reencarnação tem sempre um sentido educativo, tem sempre um sentido de crescimento, de aprendizado. Então não dá para você entender, por exemplo, como algumas pessoas colocam, não, seu Júnior, eu reencarnei para passar pelo sofrimento, eu reencarnei porque eu tenho que passar por isso mesmo. Não, seu Júnior, eu tenho que passar por isso, né? Eu tenho que passar por isso. E a gente já explicou para você, não, você não tem que passar por isso. Não, a doutrina espírita, o pensamento cristão, enquanto eu converso com vocês aqui, eu vou compartilhar a live de hoje. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo, né? Eu entrei atrasado, estou atrasadíssimo, mas eu acho que eu fiz tudo certo, sim. Beleza. A doutrina cristã espírita, ela não é uma doutrina de punição, e muito menos ela é uma doutrina em que promove o sofrimento ou masoquista. Muito pelo contrário. A doutrina cristã espírita, ela é uma doutrina de transformação. Ela é uma doutrina que tenta nos transformar em criaturas melhores. E não existe na nossa proposta, ou na proposta cristã espírita, não existe a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Fez, vai ter que pagar pela mesma coisa que você fez. Não funciona dessa maneira. Isso aí é um pensamento que não existe. Na verdade, você pode ter feito uma circunstância e na hora de você equilibrar seu débito, você vai saldar esse débito numa outra coisa totalmente diferente. Às vezes você cria uma circunstância numa questão da sua vida e o conserto ou o reparo vai ter que ser feito numa outra questão. Falamos isso quando falamos, por exemplo, das más inclinações, dos excessos. Semana passada estávamos falando sobre, por exemplo, pessoas que têm vício de pornografia, né? Ouvem música sensual, música sensualista o dia inteiro, ouvem o celular cheio de vídeo pornô, fica assistindo pornô o dia inteiro. Não estou dizendo que, já volto a repetir, não estou dizendo que tem nada errado em você ter lá suas fantasias e ter seus vídeos, não faz parte da experiência humana, né? Deus nos deu o prazer no sexo, não é à toa, é porque deve ter um motivo, né? É um motivo de equilíbrio, para a gente saber que isso é uma coisa que não é maldade nem punição, mas também não é para você se perder entre as sombras do caminho, como por exemplo com álcool, ou com vinho, ou com qualquer outra coisa que você acha que te dá prazer. Não é para você escangalhar o teu espírito com isso, é para você aprender a usar com moderação, se é que você não consegue viver sem isso. Então é para aprender a usar com moderação. Então quando a gente falou, por exemplo, do excesso de sexualidade, de sensualidade, né, de pornografia, a gente explicou o quê? O problema é que quando você fica durante muito tempo, o tempo todo pensando nisso, falando disso, assistindo vídeos disso, e começa a olhar para as pessoas de uma forma meio alterada, né, como se todo mundo ali fosse alguém que estivesse no mundo para te dar prazer, você não estraga, por exemplo, os seus órgãos genésicos. Lembra que a gente falou isso? Não são seus órgãos sexuais que serão prejudicados. Não. Porque nós te dissemos o quê? O sexo não está no órgão, o sexo está na tua mente, na tua imaginação, na tua cabeça. Né? Então tem circunstâncias em que você vai sentir prazer sem nem tocar nos teus órgãos. E você vai ter prazer da mesma forma. Então demonstra que o prazer não está nos órgãos. Então se você fica o tempo todo assistindo vídeo, procurando vídeo com essa tendência, com esse pensamento, e fica com isso na cabeça o dia inteiro, você está estragando o quê? O que você está mal utilizando? Os órgãos? Não. A sua mente, a sua imaginação. Então o que você faz, lembra que nós explicamos isso? É exaurir a energia vital do corpo perispiritual, que irá, em algum momento, trazer a informação de reconstituição dos tecidos daquele órgão. Numa próxima existência, o copinho vai amassado, né? Lembre-se que a gente usou esse exemplo do copinho, como se o perispírito fosse um copinho de plástico, e esse copinho de plástico vai ser usado como modelo para a próxima existência. Então, o próximo corpo físico vai ter a aparência do copinho. Se você prejudicou alguma região do copinho, a próxima existência
o corpo físico vem com aquele prejuízo. Às vezes, nem espera a próxima existência. Às vezes, nessa mesma existência, já acontece o prejuízo. São as doenças. As doenças, o que são? São energias que estão impregnadas no perispírito e que descem. Há um descenso energético, lembra que nós falamos sobre isso? Há um descenso energético que faz com que essas energias cheguem ao corpo físico. Nós mostramos até um slidezinho, né, em que a gente tenta... Tem frescurinha agora, né, rapaz? O negócio mexe para cá, coisa, o negócio para lá. Interessante isso aqui. Quem é que inventou isso aqui? Ficou bacana isso aqui. Botar só assim, direitinho, né? Oh, e agora, quando vai botar slide, vem para cá. Gostei disso. Então, essa energia do espírito desce para o plano físico, em forma de doença. Então, às vezes, você já começa a sofrer a doença nessa existência que você se encontra. Nem espera a próxima, já começa aqui. Outras vezes, não dá tempo de vir nesta, mas você leva essa energia, né, que Ramatiz chama de morbo psíquico, para a próxima existência. E aí, onde é que vai afetar? Qual a área que será prejudicada? A mente, o cérebro. Então, você nasce com um problema mental, com um problema cerebral, né, com uma doença congênita que vai afetar seus órgãos, seu sistema nervoso, porque foi ele que na vida passada foi exaurido, teve as energias exauridas através da sua prática, do seu excesso sexual. Nós explicamos isso na semana passada. E dissemos o que para você? Que assim como nessa questão do sexo, também nas outras questões relativas a todo o excesso. A nossa irmã Luciana até nos brindou com um vídeo bem interessante que ajuda a ilustrar o que a gente havia comentado. Vou ver se eu consigo colocar aqui um trecho do vídeo, né, porque as pessoas às vezes não entendem exatamente o que a gente quis dizer quando falamos, por exemplo, aqui ele vai ficar grande, né? Vamos tentar enquadrá-lo aqui num espaço. Acho que dá para pegar um pedacinho aqui, né? O que nós falamos para você quando falamos desse mesmo assunto na semana passada? Falamos para você sobre a tatuagem, por exemplo, né? Mas, seu Júnior, o senhor vai falar mal da tatuagem? O senhor já falou mal da tatuagem? E a gente explica, a gente não está falando mal da tatuagem. A gente só está explicando para você que quando você altera o teu corpo físico, se isso tem uma ligação com uma vontade íntima, você está tentando plasmar no plano físico a imagem, a autoimagem que você gerou. Então já há uma autoimagem prejudicada, já há uma autoimagem alterada. Dessa forma, você está dizendo para a espiritualidade, você está dizendo, falando para a energia cósmica universal, que você não está satisfeito, não está satisfeita com aquilo que te deram, né? Com a aparência, com o corpo, com a família, com a vida. Então é como se você estivesse gritando, né, para o universo que isso que eu recebi não me agrada. Aí as pessoas falam, mas seu Júnior, eu fiz uma tatuagem aqui, eu tenho uma tatuagem, isso quer dizer que eu vou para o inferno? Não altera o que a gente está explicando. Só preste atenção. Eu estou botando imagens aqui, né, de uma reportagem que saiu na TV Record, a nossa amiga Luciana nos enviou. E eu estou usando como exemplo para ficar bem gritante, né, isso que a gente está querendo dizer para você. Quando você vê esse tipo de alteração física, quando você vê esse tipo de alteração, o que você está colocando para fora? Né? No sábado a gente até lembrou aquela ideia do padrão vibratório que a gente apresenta como tudo que você fala, tudo que você pensa e tudo que você faz. São as expressões do seu eu, são as expressões da tua consciência. A sua consciência se expressa nesse plano existencial pelo pensamento, pela ação e pela fala. Né? Então, você está expressando que tipo de energia? Aquilo que você expressa é o padrão vibratório que você vivencia, é o padrão vibratório que você vive. Então, se você vive dentro desse padrão vibratório, se você vive, olha, a orelha do rapaz, se você vive dentro desse padrão vibratório, é a sua realidade. Mas quem é que fez? Foi você que disse para o seu corpo, eu não quero, eu não gostei, eu não quero que seja assim. E aí o que você vai, né? O que isso afeta? É a mesma questão do sexo exagerado. É a mesma questão. Você está levando para o seu perispírito, em vez do perispírito apenas enviar energias para o plano físico,
você está enviando para o plano, para o perispírito, energias alteradas, de inconformidade. Você está dizendo para a energia cósmica universal que você não concorda com isso que você é. Quando você desencarnar, você vai falar, vai para o inferno. Não coloca punição, né? A doutrina cristã não tem punição. Ninguém vai ser punido. Essa ideia da punição, isso tem a ver com o pensamento protestante, ou com o pensamento católico, né? No catolicismo é que tem inferno, tem céu, né? No protestantismo também tem inferno, tem céu, tem o pecado, né? Ah, isso é pecado. Né? No nosso pensamento cristão não existe pecado. Né? Vou tirar o vídeo para não incomodar as pessoas. Já explicamos o suficiente, acho que já ficou claro, né? No nosso pensamento não tem, né? Na visão cristã não tem punição, isso não é pecado, você fazer o que você quiser com o seu corpo. A questão então não é essa, a questão é que tipo de energia você está levando agora para o perispírito? Uma energia de alteração morfológica, né? Uma alteração fisiológica, uma alteração da aparência. Isso prejudica as energias que estão, as energias vitais, as energias que compõem o seu perispírito. Que tipo de imagem você está levando para o outro lado da vida? Quando você desencarnar, quando você morrer, você vai ter a aparência da sua autoimagem. A imagem que você produziu agora, a imagem que você aceitou como verdadeira agora, é a imagem que você vai levar para do outro lado da vida, quando você desencarnar. Que tipo de imagem você está levando para o outro lado da vida? Então você percebe que você está fazendo uma alteração, né? É a mesma coisa quando você quer parecer que você é uma pessoa, eu sou um urso, eu sou um monstro, eu sou um Hulk, eu sou exageradamente, é a mesma coisa. Que tipo de autoimagem você está plasmando? Você só não consegue traduzir totalmente a sua imagem, seu pensamento, porque o plano físico, né, o corpo carnal te atrapalha. Você faz uma série de cirurgias, daqui a 1 ano teu corpo é outro, as cirurgias vão perdendo efeito. Daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, tudo que você fez perdeu-se. Você sabe disso, né? Não é assim, você criou um corpo físico, você botou implantes, você cortou aqui, vai levar dessa aparência. Não vai. As células são produzidas o tempo todo, trazendo as informações do perispírito. Novas células são produzidas. Já te ensinamos isso na semana passada. Num espaço de 18 meses, aproximadamente, 2 anos, todo o teu corpo quase foi refeito. Você não é mais a pessoa que você era 2 anos atrás. Você não é mais a pessoa. Seu corpo foi todo refeito. Dessa forma, essas novas células que vão sendo formadas, vão sendo produzidas, elas vão alterando aquilo que você está tentando fazer, porque ainda estão recebendo as informações do perispírito perfeito que você tinha. Mas em algum momento você vai emitindo tanta energia densa que esse perispírito vai sofrendo alteração morfológica, né? Vai sofrendo essa alteração morfoenergética, né? E aí você passa a ter células alteradas, desorientadas. Quando você perder o corpo físico, que era o que você estava tentando modificar, quando você desencarnar, que você for passar no seu umbral, né, todo mundo vai passar pelo umbral, eu vou passar, você vai passar, porque algumas pessoas criam imagens equivocadas da doutrina, né, achando que a doutrina é uma coisa assim muito simples, assim, é um excesso de simplificação. Não, mas aí eu ouvi dizer que o fulano ele não passou, né? Como é que é o nome dele? O nosso queridíssimo Chico Xavier não passou pelo umbral. Ah, mas também, né? Fulano também não passou. Porque eu ouvi dizer que tem gente... Bicho, você vai firmar seu pensamento nas exceções ou na regra? Né? Exceção é exceção. A maioria, 99,9% de todos nós, vamos passar pelo umbral. Seja um pouquinho, seja um pocão. Vai depender disso que a gente está fazendo agora. E essa aparência que você vai levar para o umbral e depois vai vivenciar na erraticidade até ser resgatado, essa aparência é a autoimagem que você está construindo agora. Se aqui, durante a vida física, você teve dificuldade de alterar o seu corpo para que ele seja exatamente o que você quer, você chega perto do que você queria, mas você não consegue 100%, acredite. Quando você desencarnar e perder o corpo físico, você vai conseguir fazer 100% a aparência. A aparência vai ser exatamente, porque aí não tem o corpo físico para criar empecilho,
não tem essa energia densa para que vai atrapalhar essa sua vontade de alterar seu corpo físico. Então você vai projetar. Daí você tem casos, né, de licantropia ou de zootropia, que são espíritos que começam a ter forma de animal, e às vezes essa forma é tão recrudescida, é tão fixada na memória do espírito, que depois ele tem dificuldade de reverter. E aí, nesse momento em que ele passa a ter dificuldade de reverter, é no momento em que você percebe que são necessários os choques anímicos, né? Que a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui. O choque anímico ele pode acontecer na desobsessão, ele pode acontecer, por exemplo, numa reencarnação frustrada, numa criança que vem, constitui o corpo espiritual, o corpo dupletérico, na barriga da mãe, vai criando uma forma, e essa gravidez ela é naturalmente abortada, ela não dá continuidade, ou morre em tenra idade, com 2 anos, 1 ano. Mas por que, seu Júnior? Porque às vezes aquele espírito, ele tinha criado uma dificuldade, uma alteração física, ou fisiológica ou espiritual tão grande, que era necessário que criasse uma nova roupagem física para que agora ele ficasse impregnado dessa nova autoimagem e abandonasse aquela autoimagem antiga, de animal, de monstro, de morcego, de lobo, sei lá do que, de gigante, ou seja lá do que for. Então ele agora absorve uma imagem de que ele é um bebê. E aí ele desencarna como bebê ele chega do outro lado da vida, e lá nos hospitais de atendimento tem incubadoras, tem berçários para esses espíritos que têm sua reencarnação frustrada, só que em vez de levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para crescer, eles levam 10, 15 dias ou meses para crescer. Lá do outro lado da vida, nos hospitais socorristas. E essas crianças, então, ganham uma forma adulta rapidamente, mas já absorvem essa nova aparência através daquilo que a gente está chamando aqui do choque anímico. Você veja como é complicado a reversão dessa autoimagem desconstruída, né? Boa noite, minha irmã Lina Prachedes, a mãe do Lucas, a esposa do meu queridíssimo Bira. Um beijo no coração da Lina. Um beijo na Janaína Machado, Luciana Camilo, Solange Montes, Eliane Ribeiro, minha irmã de longa data. Ó, o Luciano colocou uma verdade. Ó, tudo em excesso faz mal, até dinheiro. É verdade, Luciano. Até o dinheiro em excesso faz mal mesmo, é verdade. Rosa Maria, seja bem-vinda. Regina Rodrigues, Roberto Júnior, obrigado pela presença de todos vocês no nosso programa Despertar de hoje. Eu peço desculpas que eu comecei bem atrasado, mas graças a Deus vamos em frente. Então, a gente tinha dito para você o quê? Somos nós que causamos as nossas próprias dores. Não é Deus que pune, somos nós que causamos esses prejuízos, né? Não é para você ficar acusando Deus disso e daquilo. Isso tanto serve na construção morfológica, na construção fisiológica, como também na questão como até o Luciano tocou no assunto, do dinheiro, né? As desigualdades sociais, elas têm uma razão de ser, né? A gente, inclusive, há um tempo atrás, tinha uma discussão entre gregos e troianos sobre... porque teve uma ministra aí que teve a infelicidade de falar uma verdade, mas falou no momento em que a questão estava muito recrudescida, né? Menino veste azul e menina veste rosa. A gente já falou sobre isso aqui, vai voltar a esse assunto, né? E aí as pessoas que têm essa visão mais progressista, que eu não concordo com essa palavra progressista, porque na verdade o progressista hoje é retrógrado, enquanto parece que o conservador é extremamente moderno, né? Mas enfim, é o termo que se utiliza, né? E aí os progressistas começaram a reclamar de que ela estava discriminando, que não existe só rosa e azul, barará, barará, barará. O que as pessoas não entendem, né, é que o corpo físico é o que o corpo físico precisa ser. O fato de você nascer, não é tema de agora, mas nós vamos tocar nesse assunto, acho que daqui mais 2 ou 3 programas, em que nós vamos falar sobre homossexualidade, sobre essas variações, né? E como você, um cristão, deve agir quando isso acontecer na sua família. A gente vai tocar nesse assunto. Você sabe que no GTEB não tem assunto que fica escondido.
todos os assuntos são debatidos à luz da doutrina do Cristo, né? Não tem assunto que fique escondido. Mas a proposta que a gente faz é exatamente essa. Não existe erro na programação existencial. Se você nasceu com características genésicas masculinas, é para você vivenciar a experiência masculina. Nesse sentido, nasceu menino veste azul e menina veste rosa. Essa ideia, né, de que alguns acreditam de que o feminino é uma construção do masculino, não existe o feminino, né? O masculino é que construiu o feminino. Isso inclusive, é extremamente machista, essa visão, apesar de tentar defender o feminino. É uma visão extremamente machista, né? Porque a pessoa poderia afirmar: o feminino não existe, mas o masculino também não existe. Não, a proposta das feministas é: o feminino não existe, só existe o masculino, e o masculino impõe a verdade. Caraca, você está dizendo uma besteira gigantesca, né, cara? Você está dizendo que só existe o homem, a mulher é uma construção do homem, ou o feminino é uma construção do masculino. Você tem uma visão machista, isso pra caramba, né? E aí o que a gente diz nesse sentido? Se sua filha nasce com uma característica genética masculina, faça com que ele passe na infância por toda a construção arquetípica masculina. Se ele não aceitar, como é o caso das alterações físicas, aí é com ele quando ele ficar adulto. Ele que é responsável pelo que ele faz. Mas desde cedo dê a ele noções claras sobre a importância de vivenciar a experiência proposta. Se é feminino, então a pessoa terá a necessidade de, em algum momento, experimentar ser mãe, porque são experiências que constroem um espírito mais forte. Então, em alguma vivência você vem como masculino, em alguma vivência você vem como feminino, e essa alteração, né, uma hora anda com a perna direita, uma hora anda com a perna esquerda, essa alteração vai fortalecendo esse espírito. Esse espírito vai equilibrando as duas cargas genésicas, as duas cargas, né, as duas polaridades, ele vai arrefecendo essa energia do masculino e do feminino até que zera. E quando zerar, ele sobe. Por isso que a gente diz que não existe homossexual nas colônias espirituais. Só existe homossexualidade do planeta Terra, que é um planeta atrasado, para baixo. Nas regiões umbralinas, nos campos de erraticidade, nas regiões em que nós vamos... Aí você chega no nosso lar, inclusive esse irmão é tratado como alguém que precisa de um reequilíbrio. Claro que nossos irmãos, quem defendem a causa, né, não vão aceitar, mas aí é uma visão materialista, eles não estão entendendo a realidade espiritual. Espírito não tem sexo, espírito não é masculino nem feminino, mas isso é uma conquista do espírito. É o espírito que conquistou esse equilíbrio. A região sexual, já dissemos isso, né, o chakra kundalini, ele é extremamente energizado. E se ele ainda for pedra de tropeço, se ele ainda for motivo de discussão, é sinal que isso não se arrefeceu, essa energia não foi gasta o suficiente. Então, se você tem alguém com uma tendência, um masculino com tendência feminina, ou um feminino com tendência masculina, a orientação é: elimine, não é dê vazão. Não, mas ele é o que ele é porque o corpo é dele. Já te dissemos, o corpo não é nosso, a vida não é nossa. Nós aqui somos escravos da ordem divina. Não aceito. Então segue uma outra doutrina, porque a doutrina espiritualista, a doutrina cristã, é muito simples, é muito direta. Esse mundo em que a gente vive é um mundo atrasado. É um mundo em que nós vamos ser obrigados a vivenciar a experiência. E quando você luta contra isso, mais uma vez, você está desgastando energias mentais, energias que seriam necessárias no futuro. Então, os espíritos, eles abrem mão da sexualidade, os espíritos que evoluíram, mas porque eles já dominaram essa questão, como dominaram os vícios, como dominaram as más inclinações. Então, qual é o contexto que a gente vai... O contexto que a gente vai apresentar é esse, e nós vamos explicar, falando através, né, de Simone de Beauvoir, de Joseph Butler e tantos outros aí, né, que filósofos, psicólogos que propuseram a ideia do feminino não existe. Aí chegamos ao ponto de ter o LGBTQ+, @alguma coisa, ou até o não binário, né? Nós vamos entrar nesse assunto e vamos mostrar que tudo isso está errado à luz do espiritismo, da doutrina cristã. Mas esse contexto de que nós vamos vivenciar a proposta, a experiência social programada, esse contexto também inclui a questão material, as dificuldades materiais, o excesso de dinheiro ou a falta do dinheiro. Aliás, afinal de contas, essas desigualdades, elas têm uma razão de ser. É uma questão de justiça.
A pessoa que teve uma grande oportunidade em vidas passadas de ser rico, de ter grandes posses, ter muito poder e fez um mau uso, não é punição, mas é educação. Ela precisa agora experimentar a privação, para que ela possa, mais uma vez, equilibrar as potências da alma, assim como a relação com o sexo, assim com relação ao álcool e a todas as más tendências. É por isso que nós estamos no mundo de tentações. O mundo é de tentações para a gente mostrar que isso já não nos impressiona. A pessoa vai deixar com você 1 milhão na sua mão, R$1 milhão, e você vai mostrar que você não vai se render, que você não vai se corromper. A pessoa vai te dar a oportunidade de você pegar uma situaçãozinha, uma paradinha de um dinheirinho, de uma coisa que você sabe que não merece, mas você está numa situação complicada e aí, de repente, você vai se entregar, é justamente para você vencer essa má inclinação. Não é para você dar vazão. Não é para você chegar e fazer, não, mas rapaz, se caiu na minha mão é porque eu tenho, vai ver que eu tenho que pegar esse dinheiro. Não. É para você dizer, não, muito obrigado. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para ser saudável. Algumas pessoas podem dizer, não, seu Júnior, mas a questão de saúde com dinheiro é muito mais fácil. Você vai se tratar no Copa Dor, no João não sei o que Dor, não sei onde, da Rede Dor, nos melhores hospitais. E daí? Morrem pessoas lá também. O mesmo câncer que mata o rico, mata o pobre. Mas o pobre vai ser atendido na X-Reg. E tu acha que se ele tivesse lá no Dor da vida, ele não morreria? Mas ele ia receber o tratamento. Ia morrer do mesmo jeito, amigo. Porque na hora de morrer, vai morrer. Não adianta. Não é algo que você tem ingerência. É algo que está dentro de uma programação. Você pode, durante a sua vida, fazer alterações e até ganhar um pouco mais de tempo de vida, dependendo do que você estiver fazendo com a sua vida. Mas uma coisa é certa, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Ninguém vive para sempre aqui. A gente vive para sempre lá. Aqui não. Aqui a nossa vida é finita. Quando chegarmos à vida novamente, aí nossos corpos são imortais. Como dizia Paulo em Coríntios. Hoje temos corpos que nos causam tropeços. Corpos que ficam doentes. Mas quando voltarmos à vida novamente, eles estarão cheios de glória. Lembra que nós lemos esse texto de Paulo falando sobre reencarnação? Assim como há corpos mortais, há corpos imortais, corpos sobrenaturais. Está no texto de Paulo em Coríntios. Lemos isso aqui para você. É da Bíblia. Então, Paulo já havia nos explicado que aqui a gente morre. É por isso que a Bíblia diz também que cada um só morre uma vez. A cada um só é permitido morrer uma vez. E as pessoas que têm uma visão materialista dizem, tá vendo? Se só morre uma vez, então a reencarnação não existe. Não, meu amigo, é porque a sua visão está influenciada mais uma vez por uma filosofia materialista. Quando a Bíblia diz que cada um basta uma morte, a Bíblia está certa. Eu, Walter Júnior, irei morrer uma vez. O meu filho, Bruno, vai morrer uma vez. A minha esposa, Mônica, vai morrer. Meu neto, Lúcio, vai morrer uma vez. Enquanto Walter Júnior, eu morro como Walter Júnior. Mas seja lá qual for o meu nome, se é que eu tenho um nome enquanto espírito, né? Esse espírito é imortal, vai morrer várias vezes. Então, essa personalidade, esse arquétipo existencial que hoje eu utilizo, menino, homem, masculino, branco, em Sepitiba, isso vai morrer. Na próxima vai ser uma loura lindíssima, uma morena escultural. Eu espero que seja, estou determinando a vitória. Na próxima eu vou ter outra aparência. Você preto, você branco, você amarelo, você verde, azul, vermelho, cinza. Você baixo, alto, magro, masculino, feminino ou nada disso. Então essas experiências, a cada vida, uma morte. Agora, se você pensar na vida do espírito, esse espírito é imortal. Nós já morremos várias vezes e já nascemos várias vezes durante a nossa vida. Então nós temos que entender que hoje, quando você entende que a pessoa que fez um uso equivocado das potências que Deus lhes oferece, que essa pessoa precisa, numa próxima existência, se corrigir, você vai entender que o mal rico terá que passar pela experiência da privação. Enquanto rico, enquanto poderoso, ele usou mal os presentes de Deus, os dons de Deus. Porque Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a pessoa ter dinheiro
e ter casas. E Deus não é contra isso, pelo amor de Deus. A doutrina cristã não é uma doutrina de privação. Eu vou viver dentro no monastério agora, né? Vou viver no monastério, abrir mão de toda a riqueza, vou andar pela rua igual um mendigo. Não é isso que Deus quer, pelo amor de Deus, para com isso. Se você trabalha com dignidade e você consegue oferir recursos para ter a sua casa, o conforto da sua família, ter uma condição de ter um carrinho, 2 carrinhos, 5... Tem um político aí que vem com essa história de que, para que você quer mais? Para que você quer mais? Então, quer acabar com a herança? O que é isso? Tá maluco, Ney? Você tá maluco, cara? Se o cara trabalhou dignamente, ele pode conquistar e gozar daquilo que ele conquistou. E que fique para os filhos. Se os filhos vão estragar, é problema dos filhos e dos netos. Mas é uma conquista dele. Faz parte da experiência dele, da experiência vivencial dele. Então, se ele faz um mau uso desses recursos, se ele faz um mau uso desses dons, desses presentes de Deus, ele vai ser repreendido e na próxima existência terá que prestar contas. Deus não é contra a riqueza, Deus é contra o mau uso da riqueza. Porque a riqueza, ela existe, assim como o poder, assim como a beleza, assim como várias outras experiências reencarnatórias. A riqueza existe para você utilizá-la de forma com amor cristã. Então não é para o seu prazer, é para o prazer, para o bem-estar de toda uma comunidade. Parou aqui o microfone. Esse também vai dar problema? Não, né? Vamos entrar em oração todos nós. Senhor Jesus, abençoe os microfones dessa rádio. Então é para você fazer um bom uso, não só para você, mas como para a sua família, para a sua comunidade. O dinheiro que Deus te permitiu conquistar, porque, mas seu Júnior, fui eu que trabalhei, então o dinheiro é meu. Não, senhor. O fato de você ter podido trabalhar já foi uma benesse de Deus. Porque se Deus achar que você não merece trabalhar, ele vai impedir você de trabalhar. Quantas pessoas existem por aí que querem trabalhar e não conseguem? Se Deus achar que você não deve ter 2 carros, ele não vai deixar você nem ter uma bicicleta. Se Deus achar que você não merece acumular bens, você não vai acumular. Ah, mas fui eu que trabalhei, eu herdei. Dane-se, é de Deus, não é seu, nunca foi seu. Nada é seu, tudo é dele. Ele te empresta. E quando você trabalha e conquista, ele te permitiu conquistar. Agradece a ele por ter conquistado. Ele permitiu que você tivesse acumulado. Glória a Deus por isso. Ele permitiu que você tivesse conquistado uma casa, 2 casas, 5 carros, não importa. Ele é sempre ele. Então, o que ele quer que você faça com isso que ele está te dando? Com esse talento? O que ele está querendo que você faça com isso? Que você faça um bom uso, que você gere empregos, que você gere benefícios para outras pessoas, que você gere conforto para outras pessoas, que outras pessoas se beneficiem com isso que ele te emprestou. Não é para o seu prazer próprio. Não é para você gozar a vida por aí, viajando para Fernando de Noronha e deixando sua família se lascando. Ah, mas eu não gosto do meu irmão, eu quero que ele morra. Não, você não gosta do seu irmão, você vai lá fazer as pazes com o seu irmão que você não gosta. Eu não gosto do meu pai, não vou ajudar ninguém. Não, senhor. Você tem uma condição financeira? Mesmo que não tivesse, vai lá fazer as pazes com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, seja com quem for. E se eles estiverem numa situação difícil, você vai usar a riqueza que Deus te deu para ajudá-los a sair dessa situação. E se eles tiverem dificuldade de entender, você os leve a um local onde eles possam aprender a viver. É assim que funciona. É para isso que Deus te emprestou. É para você fazer um bom uso. Não é para você entesourar, nem usar para si. Eu espero que a gente esteja conseguindo transmitir a mensagem de forma correta. A luz que vem do seu olhar, do seu olhar, ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos. Ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz.
Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta emissora, sempre agradecendo a sua audiência. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que estivermos ao vivo. Nós temos feito 4 lives de estudo toda semana, terça-feira, 9 da noite. Hoje eu comecei atrasado, mas normalmente terça-feira, 9 da noite. Quinta e sexta, 8h30 da noite, são os estudos da doutrina espírita e das obras de Ramatiz. Quinta e sexta, 8h30 da noite. E sábado, 4 da tarde, transmitimos ao vivo lá da sede do GETEB. Tudo isso aqui no nosso canal no YouTube. Quando você se inscreve, você nos ajuda, clicando inclusive no sininho para ser notificado, mas principalmente, se você está com a gente, clica no dedinho aí embaixo, dá um gostei, deixa um like, tá certo? Siga-nos aqui nas redes sociais, é aqui? Acertei, é aqui, ó. As nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no nosso podcast, a nossa TV. A nossa TV está com dificuldade lá no servidor, então pode ser que você não consiga assistir os filmes, né? Mas está tudo lá disponível, assim, já, se Deus quiser, nos próximos dias volta a funcionar. A nossa gtebtv.org, com mais de 100 filmes espíritas e várias radionovelas, tudo de graça para você. Você ouve e para quando quiser, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, notebook, onde você estiver, você vai assistir filmes espíritas, mais de 100, e radionovelas. Você bota o fone de ouvido, está trabalhando, ouvindo as novelas, você vai ver que é sensacional. Tudo isso no gtebtv.org, tá certo? Então, siga-nos nas nossas redes sociais e inscreva-se no nosso canal, não esquecendo de deixar o seu like. Quando você assiste o vídeo e deixa um like, o YouTube sinaliza que é um canal interessante, que é um canal que relevante, as pessoas gostam, e aí ele começa a divulgar o próprio YouTube, a divulgar o canal para outras pessoas que procuram o mesmo tema, tá certo? E aí chegamos ao assunto do programa de hoje, que é o quê? Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a gente está explicando para você, veja, irmão, não é à toa. Não é verdadeiramente à toa. Isso aqui está certo? Isso aqui, gente? Tá, né? Tá. Se Deus achar que você não pode ter certas coisas, né? Se Deus achar que você vai se perder entre as sombras do mundo, se Deus achar que você... se ele te deixar ter algumas circunstâncias, isso vai fazer com que você vivencie uma experiência passada, ele vai amarrar você no poste. Ele vai amarrar você no tronco, pode ter certeza. É o que a gente chama da laje. O que é a laje? A laje é a seguinte, é uma criação, uma metáfora, né, uma figura de linguagem, para dizer para você o seguinte: quantas vezes você tentou abrir um negócio, tentou criar uma empresa, tentou, sei lá, desenvolver um trabalho comercial, quantas vezes você tentou, de todas as formas, vender cachorro-quente, sei lá, vender pizza, vender hambúrguer, quantas vezes você tentou abrir uma loja, e você tentou e não conseguiu. Não conseguiu. Parece que tem um telhado, tem uma laje na sua cabeça. Todas as vezes que você tenta, dá errado. Você tenta, dá errado. Você tenta, dá errado. Você chega uma hora que você fala, cara, não consigo. Seu Júnior, eu já estou na 5ª carteira de trabalho. Porque toda carteira de trabalho minha, eu começo trabalhando, dá 3 meses, não passo nem da experiência, ele me manda embora. É impressionante, seu Júnior. Eu estou trabalhando, achando que agora vai, né? Agora vai. Agora arranjei um emprego aí que, caraca, seu Júnior. Agora arranjei um emprego maravilhoso, agora estou bem na fita, passa 4 meses, está você de novo desempregado. Já tirou 4 carteiras de trabalho, você não sabe mais o que fazer da sua vida. Aí você fala, não é possível, cara. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou então tem uma uruca, eu tenho um voodoo sobre mim, aí tem uma uruca, não é possível, seu Júnior. Alguma coisa está acontecendo errado na minha vida, eu vou para um terreiro, vou fazer um despacho, um ebó, vou arriar um padê para Exu, pedir maleme, Oxalá. Eu não sei, seu Júnior, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu tenho alguma coisa errada, tem algum encosto, né? Tem algum encosto que está encostado em mim, e esse encosto não me deixa ter riqueza, não me deixa, meus negócios não vão para frente, tudo que eu tento quebra, eu tento várias coisas e não consigo. Então eu acho que é Deus tem uma obra na minha vida, eu tenho que ver que obra é essa, se eu tenho que construir uma casa, se é pedreiro, uma obra eu tenho isso na minha vida.
Na verdade, meu amigo, Deus não vai permitir você ter nada nunca. Se é essa a sua história, pense no que eu estou te falando. Deus não vai permitir que você dê um passo para frente. Os encostos, os obsessores, estão sendo usados por Deus para o cumprimento de sua obra. Que isso, seu Júnior? Eu não aceito. Eu vou para a igreja, porque na igreja vai determinar a minha vitória. Eu vou para a igreja que lá eles vão determinar a minha vitória em nome do Senhor Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou cabeça, não sou cauda não, seu Júnior. Não aceito essa palavra de derrota. Eu não aceito, porque eu sou vitorioso. Eu vim para ter riqueza em abundância, porque meu Deus é um Deus... Tá bom, teto, ué. Fica lá 40 anos na igreja e depois daqui a 40 anos você vem falar comigo. Você vai me dizer que várias vezes você teve dinheiro, várias vezes você perdeu. Mas por que, seu Júnior? Porque Deus sabe que nas vidas passadas você fez um mau uso do dinheiro quando você teve. Deus conhece você. Você que não lembra de quem você é. Hoje você não consegue lembrar de quem você é. Hoje você fica achando que você é essa pessoa boazinha. Não, seu Júnior, essa pessoa boa. Seu Júnior, eu sou uma pessoa boa. Se eu puder ajudar, eu tiro a roupa do corpo para ajudar o próximo. Seu Júnior, se eu puder, eu faço de tudo para ajudar as pessoas. Porque eu sou uma pessoa boa, seu Júnior. Ó, eu sou uma pessoa que faço a caridade. Eu sou uma pessoa que ajudo no sopão. Eu ajudo as pessoas, eu ajudo os bichinhos da rua. Mas as coisas não estão acontecendo comigo. Eu não consigo subir na vida, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo fazer nada do que eu quero, seu Júnior. Parece que está tudo amarrado, tem um encosto na minha vida. Tem vários encostos. Então, seu Júnior, como é que eu faço para tirar esses encostos? Tirar os encostos não é difícil. Essa palavra, inclusive, está errada, né? A gente não tira os encostos de você, a gente tira você dos encostos, é diferente. Mas não vamos entrar em discussão. Tirar os encostos é a coisa mais fácil de fazer. Isso aí você me dá 5 minutos, vai lá no GTEB que eu tiro todos eles de perto de você. Até parece que a gente tem poder para isso, né? Eu tiro todos os encostos. Vamos botar um papel lá no GTEB, tiramos os encostos das vidas das pessoas. Os obsessores, mas a questão não é essa. A questão é que se Deus permitiu que eles estivessem ali para te perturbar, é porque Deus sabe que você precisa passar por essa experiência. Então, seu Júnior, como é que eu faço para me livrar desse karma? Porque isso é uma maldição, isso é um karma, uma maldição. A única forma de você sair dessa circunstância é deixar de ser arrogante, soberbo, prepotente, se sentindo superior aos outros, achando que quando você tiver dinheiro você vai mostrar para os outros que você é melhor. Chega no Natal agora, teus irmãos chegam de carrão, de relojão, de celular, de iPhone 14, 15, e você desce do ônibus carregando 2 malas de maionese, se sentindo a pior das pessoas do mundo, carregando 3, 4 filhos, o Arnaldo contigo, e você desesperada, achando que a vida não sorri para você. Esse é o momento em que Deus está percebendo que você não está sabendo passar pela prova. Não é a questão de Deus proibiu, não é maldade dele. É porque ele quer que você passe pela prova sorrindo e agradecendo. Seu Júnior, eu não vou passar por dificuldade agradecendo a Deus, eu não vou mesmo. Então você nunca vai ter porcaria de nada, porque quem manda é Deus. E você está na escola. Enquanto você não entender que você está na escola, você não vai conseguir entender a vida. As religiões que não entendem a vida de uma forma maior, as religiões que têm essa visão limitada pela morte, morreu, acabou. Você é igual a medicina humana, né? A medicina humana só cuida de você quando você nasce até o momento que você morre. Então a medicina humana é totalmente fechada. É um paradigma existencial extremamente reduzido. Sábado passado lembramos isso às pessoas. A sua experiência na Terra compreende menos de 20% de tudo o que está acontecendo. Se você entender que você não é apenas esse corpo físico, tem várias outras realidades que você está vivenciando agora e que você não tem consciência disso. A matéria é só uma delas, de uma infinidade de circunstâncias e fenômenos que estão acontecendo à nossa volta. Você acha que eu estou sozinho aqui nessa sala, nesse estúdio? Eu só vejo eu porque eu estou vendo aqui na câmera aqui.
Mas com certeza tem um monte de gente pro bem ou pro mal aqui comigo. Assim como tem com você aí, não adianta fugir. Dizia Paulo em Hebreus, nós estamos cercados de uma tal nuvem de testemunhas. E é verdade. Então entenda, meu irmão, não é maldade de Deus. É uma experiência que você precisa vivenciar, que é a experiência da dificuldade, da resignação. Estou lendo ali que José Nunes está pedindo ajuda para a gente. José, procura a gente no próximo sábado. A reunião começa às 4, o portão abre 3h30. Mas se você quiser falar comigo, está passando o WhatsApp aqui embaixo, 971857768. Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp e eu converso com você antes de chegar sábado. Mas se você acredita que precisa de um tratamento, lá no GTEB, você sabe, os tratamentos são de graça, eles acontecem todos os sábados e a gente atende você sábado agora, com certeza. Tá certo? Nos procure sábado, a partir das 4 da tarde, que a gente conversa com você. A reunião acaba por volta das 7, é de 4 às 7. Fique lá mais meia hora, se você quiser. Ouve a reunião, toma o passe. No final você vai estar tranquilo, você vai conversar com a gente e a gente vai ter condições de te ajudar. Agora, eu posso adiantar para você o seguinte, ó, nós não vamos mentir para você. O que nós vamos te contar é a verdade, como eu estou dizendo aqui. É a verdade reta. Crua e... dura e crua, alguns falam assim, né? É a verdade reta. Não tem curva o que a gente vai te dizer. Se você me disser, seu Júnior, eu queria que o senhor resolvesse meu problema, eu já vou te dizer, nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós atenuamos as dificuldades, mas nós vamos te entregar o arado, nós vamos te entregar a enxada para você construir a sua lavoura. Eu posso até te oferecer as sementes de graça, mas quem vai arar o campo é você. Não é Deus que faz, somos nós que construímos. Nós somos co-criadores na obra de Deus. Entender a vida faz parte do tratamento de autotransformação. É por isso que muitas pessoas entram em desespero, porque não entendem a vida. A solução não é rápida, porém ela é firme e eficaz. Procure-nos que a gente pode te ajudar. Aqueles irmãos que estiverem te incomodando, a gente vai tirar de perto de você. Se tiver um problema de doença, a gente vai tentar equilibrar as energias para você ficar saudável. Se tiver um processo de magia, a gente tem tratamento de anti-magia, de anti-goécia, para limpar a sua casa. Tudo isso lá no GTEB. É um tratamento demorado, mas a gente consegue. Agora, nada disso vai ser definitivo se não houver mudança na sua mente, na sua maneira de encarar o mundo, na sua maneira de se relacionar com as coisas. Procura a gente que a gente tenta te ajudar, viu, meu irmão José Nunes? Que Jesus te abençoe abundantemente a partir de hoje e que a espiritualidade te proteja para que a gente possa se encontrar em breve. Então, dentro desse raciocínio que a gente está te trazendo, você passa por dificuldades financeiras em que você tenta uma circunstância e não consegue, tenta uma circunstância e não consegue, e você fica lutando e você fica achando que é um encosto. Com certeza os obsessores vão lá te obsediar. A função dos obsessores é essa. É por isso que Deus permite que eles existam. O mal existe nesse mundo porque Deus permite. Tem até uma história que a gente conta que quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, quando é determinação superior, as coisas vão acontecer. A espiritualidade se afasta, deixa a ação do mal, para que através dos 2 santos que Deus criou, são 2 santos, só existem 2 santos, né? É a santa dor e o são sofrimento. Então ele deixa que os santos, a santa dor e o são sofrimento, hajam sobre nós, e através da dor e do sofrimento, já que a gente não se transforma pelo amor, a gente aprende a se transformar agora na dor e no sofrimento. E é assim que o mundo caminha, é assim que caminha a humanidade. O mundo passará a ser um mundo de regeneração quando quase 70%, 50% tiver sido convertido. E essa conversão não vai acontecer pelo amor, porque nós somos extremamente orgulhosos e não aceitamos nenhuma modificação em nossa conduta. Nós queremos que o mundo mude, nós queremos que as pessoas mudem, nós queremos que a sociedade mude, mas nós não queremos mudar. Volto a repetir, porque nós nos achamos pessoas de bem.
Basta dar poder a você. Hoje você entra, você que está me assistindo, você entra no local para entregar o seu currículo. Ah, eu queria pedir uma vaga de emprego aí na empresa. Aí você vai todo humilde, deixa o currículo lá na empresa. Ah, vê se... Fulano, bota meu nome lá para ver se, né, se aparece lá uma vaga lá na tua empresa. Pô, eu tô precisando trabalhar. Ah, tá, fulano, vou ver para você. Poxa vida. Ó, assim que pintar uma vaga eu te chamo. Ah, vê, gente. Aí você vai lá para a entrevista, aí você se comporta, você age direitinho, você vai todo perfumado, toma banho, fica todo... Não, é verdade, cordeirinho, eu sou um cordeirinho, eu sou uma pessoa boa. Eu tô aqui para participar, eu trabalho em equipe. Eu consigo trabalhar em equipe, eu trabalho em equipe, eu tô aqui para colaborar no que... Se o senhor me der qualquer função, tiver que varrer o chão, tiver que limpar o carro, lavar o carro, eu tô aqui. Não, eu tô aqui para ajudar. E o cara te contrata. O cara te contrata e bota você na portaria. No início, a primeira semana, não, eu estou na portaria. Graças a Deus, estou recebendo meu dinheiro já. Graças a Deus, vou começar a pagar as minhas contas, meu cartão que está atrasado, graças a Deus. Segunda semana, esse horário é apertado. Caraca, eu saio daqui o ônibus, aí, pô, esse ônibus aí, vou te falar, hein, não dá não. Tem que ver isso aí. Terceira semana, caraca, o que é? O que você quer aí? Ô, pode parar aí não, rapaz. Ei, pode sair, vaza. Não. Não, aqui não é. Tá pensando que isso aqui é bagunça? É você falando com o rapaz que está na rua catando latinha. Ei, tá mexendo, não mexe no lixo, não. Ops, pode não. Vai embora daqui, vai embora. Vai embora daqui, rapaz. Vai embora, ô rapaz. Quarta semana. Ai, que saco. Rapaz, eu não tenho outra coisa pra fazer na minha vida, não. Vou botar currículo por aí, porque eu não aguento mais ficar aqui. Esse é o dia inteiro, é um estresse ficar aqui na portaria. É um estresse. Esse salário, eu recebi o pagamento, veio descontado no INPS, veio descontado não sei o quê, os 15 dias, não sei o quê, que eu cheguei no dia que cheguei aqui e começa a reclamar. Sexta semana, depois de 3 meses, tá você xingando a empresa, tá você maltratando as pessoas que vão na empresa, porque você tá na portaria, então ali você é o rei da portaria. Você é o cara que manda, te deram um poder. E você vai exercer o seu poder com mão de ferro. Porque você é uma pessoa boa. Você é justo. E chega lá uma pessoa que não está vestida adequadamente, você vai botar para fora. Chega uma pessoa fazendo não sei o quê, você não vai deixar entrar. Porque você é justo, você é uma pessoa boa. Você está ali com a espada da retidão e com o equilíbrio da justiça. Nada disso, você é arrogante. Você é soberbo, você é prepotente. Você tem todas as características desagradáveis. A vaidade, o orgulho, o egoísmo. Você está se sentindo melhor do que os outros, só porque você ganhou uma oportunidade. Ontem você entrava aqui como cordeirinho vendendo bala no ônibus, agora você chega querendo mandar nas pessoas. E agora já está reclamando da empresa, está reclamando do chefe, está reclamando do encarregado. Você esqueceu tudo o que aconteceu. Deus te deu a oportunidade e você fez o quê? Botou para fora tudo de podre que existe. Imediatamente Deus fala, tira dele. Se ele está reclamando da empresa, faz ele ser demitido. Se ele não está satisfeito porque ele acha que o ônibus demora, porque o ônibus vem lotado, porque o BRT chega atrasado, se ele está reclamando das condições do trabalho, chama o anjo da guarda desse cara e faz com que ele seja demitido agora. Porque se eu dei um presente para ele, ele está reclamando do meu presente, então não merece meu presente. É assim que Deus vai responder. Então é verdade que as dificuldades que a gente passa são experiências que precisamos passar, que vão em algum momento, em alguma medida, equilibrar a nossa mente, a nossa consciência. Não tem maldade de Deus, tem nada de maldade de Deus. Seja quem for a pessoa, lembre-se, aquela pessoa que hoje passa uma circunstância complicada é um espírito. Esse espírito já viveu antes na Terra. É um espírito, filho. Está lá passando dificuldade, está passando, perrengue. Você fala, meu Deus, coitada. Primeira coisa, nunca diga coitado. Já te ensinamos isso. Ter pena das pessoas é demonstrar arrogância. Não é pena, é compaixão. Compaixão é vivenciar, é perceber a experiência do outro. É saber que o outro é uma pessoa tão boa e tão verdadeira quanto você, que está passando por uma circunstância. Não é para você sentir pena dessa pessoa. É para você ter compaixão. Se puder amenizar o sofrimento, amém.
Se puder mostrar um caminho, amém. Mas não aumente a pena de quem já está, né? A dificuldade de quem já está passando pela complicação. Não é para sentir pena. Não é para sentir pena. É para ter compaixão pelo irmão. É para ter amor pelo irmão. Ah, mas ele está passando por isso aí, é porque então ele merece. Rapaz, esse negócio do merecimento é complicado, hein? Porque algumas vezes não somos nós que escolhemos, mas outras vezes nós queremos. E é fácil perceber quando é uma pessoa que escolheu a vida e a outra que não escolheu a programação. Porque quando você escolhe a vida que você tem, seja ela qual for, você passa pela dificuldade sorrindo. Você passa pela dificuldade sorrindo. Mas quando você não escolheu a vida, quando foi imposta a vida, né, as reencarnações compulsórias, a espiritualidade viu que você não tinha condições de escolher, então a própria espiritualidade determinou que a sua vida seria essa aí que você está levando. Aí você percebe que o espírito, aqui na Terra, é uma pessoa angustiada, com raiva, azeda, amarga, parece que come cebola todo dia, está o tempo todo reclamando da vida, o tempo todo ranzinza. Essa pessoa ranzinza, essa pessoa reclamona, essa pessoa que está chovendo, reclama, está sol, está reclamando, se tem comida, está reclamando, porque não queria essa comida. Aí fiz Nescau para você, não é Nescau, é todinho, eu queria Nescau, eu queria Nesquik, eu queria no seu ovo maltine. Aí reclama porque o café não é o café que ela queria, o leite não é o leite que ela queria, a manteiga não é a manteiga que ela queria, nunca está satisfeita. Aí quando você compra a manteiga que ela quer, o chocolate que ela quer, o café que ela quer, ela reclama que o pão não é da padaria que ela quer. Então é toda cheia de vontades, é toda cheia de não me toques, é toda ela, parece um porco espinho, que onde ela está, ela fere as pessoas, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Você veja, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas agora, como é que você vai se relacionar com as pessoas no trabalho? Porque o trabalho é um exercício de cooperação. O trabalho é um exercício de aprimoramento do espírito. É para isso que a gente trabalha. A função de exercermos um trabalho na Terra é para que a gente possa, né, manipular esses nossos equívocos, os nossos erros. O trabalho na Terra é uma experiência, né, de vivenciar, uma experiência de vida em que a gente tem que aprender a colaborar, a ser coparticipador. É uma experiência, sabe, de viver em conjunto. E não da forma que eu quero. Não, eu trabalho sozinho na empresa. Não, você está dentro do contexto. Você tem que aprender a receber o sim e o não. Alguém vai brigar com você e alguém vai te elogiar. Essas experiências de lidar com o contrário, lidar com o oposto, de ser criticado mesmo quando está fazendo certo, ou ser elogiado mesmo quando não foi você que fez, são experiências de engrandecimento do espírito. É por isso que Deus faz com que a gente viva em sociedade. Porque se Deus não quisesse que a gente vivesse em sociedade, a gente estava vivendo lá no meio da Amazônia, ou lá no Polo Ártico, sozinho, sem ninguém. Mas se Deus nos colocou num ambiente populoso, é porque Ele quer que a gente vivencie a experiência coletiva. Essa história de dizer, não, eu vou viver sozinho, porque vou viver eu e meus animais, porque eu detesto pessoas, eu não gosto de viver com as pessoas. Eu não gosto de viver com as pessoas porque as pessoas são assim, as pessoas coisa, não sei o quê. Eu prefiro meus animais, porque com meus animais, seu Júnior, com meus animais, mas eles nunca vão me trair, eles nunca vão me fazer maldade. Isso aí é uma experiência de medo, de fuga, de covardia. É igual o cara que vive no monastério, o cara que abre mão da riqueza para viver como um mendigo lá na Índia, nas ruas da Índia. Não, é um sábio. Porcaria nenhuma. É um arregão, é um frouxo. É um frouxo. Porque aquele cara que está vivendo lá, abriu mão da riqueza para vivenciar a experiência da pobreza, o problema dele é que ele não consegue viver com uma esposa. Ele não aguenta viver com um filho perturbando. Ele não aguenta viver com um trabalho onde a pessoa vai exigir dele. E ali, como, né, vivendo uma experiência solitária, ele ali não é atacado, ele não é burilado, não é perturbado. Então aí sobra todo o tempo do mundo para ele ficar pensando em bestagem. Está entendendo a linguagem? Isso não é ser uma pessoa iluminada. Uma pessoa, para se iluminar, é como Jesus, que viveu na Terra, se relacionou com as pessoas e se auto-iluminou, porque já assim era. Ou como Chico, como tantos outros. Não é uma experiência de fuga, é uma experiência de relacionamento. E quando a gente não entende isso, quando a gente não percebe isso, fica mais difícil para todos nós. A espiritualidade, às vezes, escolhe a vida que nós vamos ter e nós somos obrigados a enfrentar essas dificuldades.
Então, entenda, aquelas pessoas que reclamam da vida o tempo todo, aquelas pessoas que ficam chatas pra caramba, são as que não aceitaram a reencarnação, não aceitaram a programação. E aí a elas foi imposta essa existência. Dessa forma, elas queriam outra coisa. Porém, aquelas outras que aprendem, desenvolvem a resignação, como eu disse, eu estou na fartura, agradece, não foi você que gerou a riqueza, foi Deus que permitiu que você gerasse. Deus permitiu que você trabalhasse e gerasse a riqueza, e acumulasse a riqueza, mas sempre foi Ele que permitiu. Você vai ver pessoas muito mais capazes do que você que não está conseguindo, porque Ele acha que não está na hora. Então, seja na abundância, seja na dificuldade, agradeça. Porque o primeiro passo, né, para se aproximar de Deus é a gratidão. Agradeça por estar vivendo na vida, por ter condições de se desdobrar, por ainda ter um prato de miojo com farinha, rapadura com açúcar, sem rapadura com açúcar, rapadura com farinha, miojo com ovo. Agradece a Deus, cara, porque na hora que Ele achar que você nem merece isso, você vai estar internado no hospital, se alimentando por uma sonda. E olha, prefiro morrer. Não, morrer é bom demais, porque morrer é o fim do sofrimento para alguns. Para alguns, morrer é o fim do sofrimento. Fica lá na erraticidade, vagando ali nos umbrais e acabou. O inferno é aqui, ó. É aqui que vai ficar. Então vai viver um pouco mais, vai sofrer um pouco mais. Tem que ficar aqui, sofrendo, ralando com a gente aqui, sendo atormentado por esse inferno que a gente está vivendo. Isso sim é transformação. É a lixa e a madeira, né, passando por nós, alterando nossa formação, nosso caráter, nossa personalidade, para que a gente saia daqui um ser humano melhor, tolerante, compreensível, amável, desenvolvendo a compaixão, o amor, a humildade, a resignação, porém a determinação, a força, a vontade de construir, um mundo melhor. São as características que Deus quer que a gente construa durante esta existência. Aí, duas verdades. A primeira do Zé Nunes, a dificuldade é coisa para ser trabalhada. É exatamente isso aí. Essa é a visão que você tem que ter. Quando passamos dificuldade, não é para a gente se revoltar. É para a gente olhar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor me conhece mesmo, hein? Porque o Senhor está me fazendo passar por essa experiência. Eu devo ser um guerreiro. Eu sou um guerreiro, porque estou enfrentando isso aqui, porque Deus não iria te dar uma dificuldade que soubesse que você não tem condições de enfrentar. Se Deus te deu uma situação complicada, calamitosa, é porque Ele sabe que aí dentro de você tem um guerreiro, dentro de você tem um ser humano pronto para enfrentar qualquer coisa. Então a dificuldade é um chamamento de Deus e uma valorização do Senhor, porque Ele reconhece que você tem condições. Só você é que não sabe disso. Nós é que não sabemos que nós somos. Aí a gente acha que é punição. Não. É o mesmo que, sabe, o Hulk, né, vivendo acanhado com medo, porque ele não sabe que é o Hulk. Ele acha que ele é um cordeirinho. Então é exatamente isso. Você é o Hulk. Eu estou fazendo aqui uma figura errada, mas você está entendendo. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro que está aí dentro desse corpo, se sentindo impactado, mas na verdade Deus sabe quem é você. E Ele deu esse fardo porque Ele sabe que você tem condições de resolver essa questão. Levanta e anda, porque você sabe sair disso que você se encontra. Vamos conversar mais. E a outra é a minha irmã Ângela Mendonça. As pessoas são como as palavras. Lindo isso aqui, poético isso aqui, cara. Só tem sentido se juntas, umas juntas às outras. Somos e devemos ser sociáveis. Até a bioquímica do cérebro pede isso. Verdade, Ângela. Caraca, isso aqui, ó, 1 milhão de palmas para minha irmã Ângela. Sensacional. Bem, gente, eu fiz aqui 1 hora de programa agora, completei 1 hora, 1 hora e 8 de programa, mas hoje, dia 15 de novembro é aniversário da Umbanda, né, cara? Além de ser dia da proclamação
da República também é aniversário da Umbanda. E eu gostaria de fazer contar aqui um caos para vocês de 5 minutos. Deixa eu só encontrar aqui o que tema musical. Tem um tema musical, claro que tem que ter um tema musical, né? Eu vou aqui adiantar uma música aqui, ó, para dar tempo de eu encontrar meu tema musical. Muito bem, gente. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês, hein? A Umbanda, bicho, é a única religião nascida no Brasil. É a única religião nascida no Brasil. Todas as outras religiões, aqui eu vou fazer esse comentário aqui de 10 minutos, 5 minutos, né? Eu peço licença a vocês que estão acompanhando o programa, mas que para nós é um dia importante, já que o nosso grupo espiritualista, o GETEB, foi fundado pelos guias de Umbanda, né? Foi a nossa querida vovó Maria do Rosário, o Caboclo Seu Pena Branca, a Cabocla Jurema, a Maria Padilha da Estrada, seu Exu Caveira, são os trabalhadores que desde sempre estiveram conosco, a Cigana Narjara, são os trabalhadores que sempre estiveram conosco, né? E o boiadeiro, enfim, todos eles estiveram lá e nos ajudaram a construir o trabalho que a gente tem realizado, né, lá no GETEB. Então, a gente é eternamente grato, somos eternamente gratos a esses trabalhadores. Mas é importante que a gente explique porque algumas pessoas não conhecem, né, e criam uma celeuma, uma dificuldade, né, não sabem exatamente o que é Umbanda, elas estão acostumadas a enxergarem por aí coisas que não tem nada a ver com Umbanda, e acabam se desencantando, né, e partindo para outras correntes filosóficas, religiosas, né? Então é importante que a gente explique para você que a Umbanda é a única religião brasileira. A única foi nascida no Brasil no dia 15 de novembro de 1908, lá em Niterói, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, né? Ela, na verdade, nós temos até a voz do fundador, quer ver? Vou botar aqui a voz do fundador da Umbanda. Espera aí, deixa eu mudar aqui a sequência das músicas. Espera aí. Essa voz que vocês vão ouvir aí é uma gravação, uma das últimas gravações do fundador da Umbanda, o senhor Zélio Fernandino de Moraes. A gravação veio pra gente numa fita cassete há 25 anos atrás e eu digitalizei, né, botei para MP3, então o áudio tá ruim, ele já tá bem velhinho, ele já estava já com 60, 70 anos, tá com uma voz bem embargada. Tão querida de todos nós. Fez ontem 63 anos. E na Federação Kardecista do Estado do Rio. Então essa voz é de Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda. Como eu disse, a única religião fundada no Brasil. Ele, nesse áudio, ele conta a história que depois foi reproduzido, tem na internet, tem em vários locais esse áudio, né, reproduzindo aí, contando a história da fundação da Umbanda. Na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, lá na rua Floriano Peixoto, número 32, se eu não estiver errado, em São Gonçalo, Niterói, no dia 15 de novembro, às 8 da noite, 15 de novembro de 1908. Essa crença, essa religião, esse pensamento religioso, não é uma religião institucionalizada como as outras, porque ela não tem um livro que lhe sirva de código de regras, ou com um código de preceitos. Não existe livro na Umbanda. A Umbanda vem de uma tradição oral. Na verdade, a função da Umbanda é que ela seja, ou que ela se transforme em uma correção de rumos da prática africanista que existia até então. A história nos conta que o processo escravista que aconteceu na terra brasileira acabou atraindo para sobre o nosso território uma densa camada de espíritos perturbadores, maus, além de uma energia extremamente densa. Essa energia densa criou uma atmosfera psíquica sobre o Brasil durante 2 séculos e meio, uma energia muito pesada,
que era a prática, tinha a ver com a prática dos escravos, né, que traziam seus cultos africanistas, suas adorações dos orixás, traziam agora escravizados, passando por circunstâncias terríveis, né? É inimaginável o processo escravista, pensar no que foi feito, né? Em tudo aquilo que eles atravessaram, em tudo aquilo que eles sofreram, maridos separados de esposas, esposas sendo violentadas, crianças sendo violentadas ou mortas, né? E pessoas sendo utilizadas como seres humanos, como coisas, comercializadas como coisas, quer dizer, um processo extremamente horrível, né? E a prática religiosa desses irmãos, que no início era uma prática religiosa de adoração, né, positiva, vamos assim dizer, ela se transforma em uma prática prejudicial, porque o sentimento de vingança é grande, ou era grande entre esses irmãos. Então eles começam a tentar se vingar dos feitores, se vingar da sinhazinha, se vingar dos donos das terras, dos latifúndios, né? Daqueles que os escravizavam, utilizando aquelas técnicas de magia que eles traziam da África. Vem daí que a adoração e o louvor transformou-se em uma prática de magia negra. E cada vez que eles tentavam prejudicar uma pessoa, não é prejudicar de maldade, mas no sentido de vingança, né? Pelo que eles estavam sofrendo, cada vez que eles conseguiam, aumentava essa densidade energética. O louvor foi sendo transformado por essa prática perniciosa, como usando mais uma vez a palavra de Ramatiz, esse morbo psíquico, passou a ser denso e se sobrepor sobre as terras brasileiras. Vai daí que a espiritualidade amiga, Ismael e tantos outros que trabalham em nome de Jesus e que têm a função de transformar o Brasil na pátria do Evangelho, no celeiro do mundo, no berço de uma nova, próspera e feliz civilização, esses irmãos acabaram tendo que encontrar uma solução para que aquela prática que estava ganhando terreno na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, para que essa prática fosse revertida. Porque realmente o processo escravista estava perdurando e as práticas religiosas, quando acabasse o processo escravista, elas iriam se manter. Tanto é que se mantiveram muitas delas e você tem muitos cultos aí de terreiro, né, existindo. Cultos de terreiro, cultos mediúnicos, em que as pessoas dizem que são de Umbanda, mas já não são mais de Umbanda. A Umbanda é uma religião cristã. Ela foi fundada em cima de 5 pilares. O catolicismo, a visão católica, a pagelança indígena, o espiritismo, a gente conhece como kardecismo, o ocultismo, que era uma tradição de trabalho, de prática de magia, e o movimento pensamento evangélico. Esses 5 pilares da Umbanda, esse sexto é o africanismo, a tradição africana. Esses 5 pilares, eles deveriam existir em harmonia. Tanto o pensamento cristão católico, quanto o espiritismo cristão, quanto a pagelança indígena, o ocultismo e o africanismo deveriam existir e coabitar num ambiente universalista, em que a manifestação dos espíritos deveria ser sempre no sentido de caridade. Então, na prática de Umbanda, inicialmente, não deveria existir feitura de santo, deitada para o santo, nem deveríamos louvar aos orixás, apenas agradecer a presença deles. A prática inicial de Umbanda, a proposta da espiritualidade, era uma tentativa de fazer com que aquelas práticas de terreiro, aquelas práticas de magia negra, fossem se evangelizando, sendo trazidas para o pensamento do Cristo, porque ajudariam, em vez de atrapalharem, na concretização do Evangelho de Jesus sobre o Brasil. E aí, essa tentativa de modificar, né, o astral, né, que estava sobre o Brasil, foi uma proposta superior, foi uma proposta de espíritos de alta envergadura, e eles utilizaram, então, os elementos que já existiam aqui sobre as terras, os elementos, as magias do pensamento africano, né, a proposta cristã católica, a proposta cristã espírita,
começaram a utilizar isso como uma forma de reverter a polaridade energética. Então, a Umbanda seria, me perdoe a expressão, a cura. A Umbanda seria, então, o antídoto para a prática de magia de terreiro, que tinha como fundamento os cultos africanistas. Mas veja, os cultos africanistas têm lá seu valor. Porém, no Brasil, eles ganharam uma coloração diferente, uma prática diferente. Basta que você entenda, por exemplo, e quem quiser mais detalhes é só vir estudar com a gente na Escola de Médiuns, que quando você utiliza cores para simbolizar os orixás, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, a Iemanjá tem uma cor azul, porém, na Bahia, ela é cristal. Na Bahia, São Jorge, Ogum, é azul, e no Rio de Janeiro é vermelho. Então você percebe que as cores se modificam dependendo do estado, porque depende do grupo étnico, do grupo social, do grupo religioso que se estabeleceu naquela região. São vários grupos que vieram da África, né? Congoleses, angolanos, nigerianos, vieram da África, cada qual com Jeje, Nagô, Queto, Angola, Molocô, vieram com seus cultos e foram mesclando isso no Brasil. E deram origem a uma infinidade de práticas africanistas. Então, é muito diverso esse ambiente. Porém, precisávamos corrigir isso. Precisávamos evangelizar essas pessoas. Porque não existe Jesus nos cultos africanistas. Não existe Jesus. Então, nós precisamos apresentar Jesus para essas pessoas. Precisamos fazer com que isso era o pensamento da espiritualidade superior. Precisamos fazer com que essas pessoas reconheçam Jesus como sendo o governador planetário, reconheçam Ismael como sendo o responsável pela evolução desse país e reconheçam a presença da espiritualidade em suas vidas. Você veja que a prática africanista ela não é espiritualista. Não tem essa noção de reencarnação dentro dos cultos africanistas. Não tem essa noção, né, de comunicabilidade com os espíritos. Eles pensam em orixás numa outra dimensão, não dá para conversar agora, que seria render o programa. Mas o que importa para nós é que a Umbanda veio para corrigir esses rumos. Seria então uma possibilidade de trazer elementos que já existiam nos cultos africanistas, transformá-los em elementos agora ligados, relacionados a uma prática cristã, para que essas pessoas que viessem dos terreiros originários, né, de cultos Jeje, Nagô, Angola ou Queto, encontrassem elementos semelhantes agora na prática de Umbanda. O uso do atabaque, o uso da defumação, as imagens dos seus orixás, agora sincretizados com a Igreja Católica, encontrassem esses mesmos elementos, porém desmistificados da ritualística africana. Agora convertidos a uma base cristã. Você veja que a própria proposta de caboclo é uma proposta de Umbanda, porque na prática caboclo era um índio que se converteu ao cristianismo. O caboclo é um termo pejorativo, de xingamento, porque o índio, na verdade, ele não aceitou ser escravizado. E aqueles índios que aceitavam a cultura da sinhazinha, a cultura católica, que rezavam para os deuses católicos, esse índio que entrou na Casa Grande e que passou a ensinar técnicas de cura para a dona do engenho, para o marido, para seus filhos, esse cara que virou uma espécie de um sacerdote improvisado, levando ervas e defumações para dentro da Casa Grande, esse índio passou a ser mal visto pela sua comunidade. Porque entre os índios ele se entregou a uma cultura, ele se vendeu para uma cultura. Ele passou a ser chamado de caboclo como uma forma de ofensa. Deixou de ser um índio puro, ele se mistificou, ele se evangelizou e passou inclusive a se relacionar com mulheres brancas. Ele era mal visto. Agora você veja como isso é uma proposta totalmente diferente do culto africanista. Por exemplo, não existe caboclo na África. Não existe entidade espiritual preto velho na África. E a entidade Exu na África é um orixá, irmão de Ogum de Oxóssi, enquanto na Umbanda ele é a tropa de elite, é a tropa de choque, é o BOPE da Umbanda. Então você percebe que trouxemos esses elementos e o caboclo, como é que ele aparece na Umbanda? O caboclo aparece na Umbanda como sendo aquele ser que conheceu Jesus antes dos outros.
Olha, como é que para o índio ele era mal visto, mas para uma prática cristã evangélica, dentro de um terreiro de Umbanda, ele é extremamente útil, porque é o índio que conhece a natureza, conhece as ervas, conhece o poder das ervas, das florestas, o fitoplasma, a manipulação das energias, porém foi apresentado a Jesus. E agora ele é um ser híbrido, muito mais forte, muito mais poderoso e com uma proposta de vida cristã. Estilos. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, saborei tema de Angola. Eu abro a nossa gira. Então, o que nós temos com Umbanda? Um preto velho que não existia na África, mas passou a existir como personagem, como sendo aquele ser que conhece, né, fala dos antepassados, fala de uma vivência maior, fala do que foi, do que fomos, das experiências pregressas, entende a programação existencial como algo que tenha que ser colocado em prática. Então ele fala de uma forma muito mais amplificada as nossas vidas, fala de um caboclo que agora é o cara que responsável pelo bem-estar familiar, pela harmonia na família, para que você passe a vivenciar uma experiência poderosa com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais e netos. Ele está preocupado com essa experiência de vida em família, em sociedade, no trabalho, não no sentido de arranjar trabalho, mas no sentido de pacificar o teu coração. Dentro dessa proposta de vida que o Preto Velho tanto vai fazer com que você cumpra, o caboclo é o cara que quer que você faça isso em paz, em harmonia. E ele vai utilizar as ervas e o poder da floresta para isso. Ele vai curar você, ele vai harmonizar você, para que você viva essa experiência, essa proposta de forma feliz. E trouxemos o Exu, trouxemos como se tivesse sido eu que trouxe, né? Trouxeram o Exu como guardião, como sentinela, como o cara que está ali o tempo todo ligado e mantém a ordem nos terreiros. Além disso, ele tem uma proposta imediata e de visão no futuro. O Exu é aquele cara que pensa no teu futuro. Se você hoje consegue com o caboclo vivenciar uma experiência de paz em família, em sociedade, com o Preto Velho você cumpre a programação, com o Exu é o determinismo, é o futuro, é a ação, é a vida colocada em prosperidade, colocada dentro de uma perspectiva sendo próspero, feliz, uma vida ditosa, uma vida de felicidade e de saúde. Você tem agora 3 arquétipos que são conhecidos como a Santíssima Trindade da Umbanda. E para que eles conseguissem colocar isso em prática, lhes foi permitido a chegada de outras entidades que completaram esse panteão de Umbanda dentro de uma sociedade tão multicultural quanto a nossa. Então trouxemos do Catimbó, uma prática do bairro da Rua Amarela, né? do bairro da Rua Amarela lá em Pernambuco, um mestre, né, ligado à cura, o seu Zé Pilintra, mestre curador, que é uma prática religiosa chamada Catimbó. Ele vem para a Umbanda para trazer o trabalho de cura e para trazer essa expertise, essa noção de como você deve agir para encontrar a paz em uma sociedade que quer o tempo todo te derrubar. Trouxeram os boiadeiros como sendo aqueles irmãos que vão descarregar as energias. Eles têm essa prática dentro da floresta, nas campinas verdejantes, a prática do boiadeiro, porém ele tem a capacidade de descarregar energias, usando seus laços, usando seus brados. Ele descontamina através de um som, de uma energia de impacto, ele desagrega energias densas. São ótimos trabalhadores para o descarrego, para a limpeza. Trouxemos o povo cigano, que é aquele que harmoniza esse contexto, trazendo a energia do prana, da natureza, da energia telúrica. Ele traz a paz e traz a alegria de viver. Coloca tudo isso dentro de uma perspectiva de harmonia e de felicidade. Nós podemos vivenciar a experiência na Terra dentro dessa dificuldade, porém com alegria e com sorriso nos lábios. Então, outras entidades foram se aproximando e construindo esse panteão de Umbanda, que hoje, dia 15 de novembro, nós saudamos e celebramos e tiramos o chapéu, agradecendo por demais pela presença de todos eles, porque se eles aqui não estivessem, nós realmente não seríamos ninguém. Salve os trabalhadores de Umbanda!
Stereo FM. Algumas pessoas podem dizer, encerrando a nossa conversa, seu Júnior, mas no terreiro que eu fui não foi assim. Nos terreiros que eu fui, eles matavam animais, tinha que fazer o santo, tinha que deitar para o santo, eles me deram uma lista, teve o jogo de búzios, teve que fazer um despacho, um ebó. Tudo isso são enxertos, não estão na prática de Umbanda. Na Umbanda não tem feitura de santo. Na Umbanda não tem despacho, não tem obrigação. Na Umbanda você não cultua orixás, você não manifesta entidades, orixás, você manifesta os seus guias e mentores. As energias que os orixás trazem são energias que vão arregimentar, alicerçar, dar poder às práticas dos guias. São energias poderosas que estão à nossa volta, que vão ser trazidas para que os trabalhadores de Umbanda possam exercer e cumprir seu papel. Cada um deles segue uma linha, não vai dar tempo de falarmos sobre isso, quem quiser vem estudar com a gente, que a gente explica. O nome das entidades determina a prática desse médium dentro da proposta de Umbanda. Nós trouxemos nesse culto de Umbanda, a música é em português. Às vezes você ouve aqui e ali um enxerto de um dialeto, mas as músicas são em português, os atabaques são batidos na palma da mão. A ideia de Umbanda é ser algo universal, aberto, claro, com um coração grande, universalista, recebendo e abraçando a todos, tentando curar os irmãos, afastando-os daquela prática africanista que em larga escala acaba fortalecendo o orgulho, fortalecendo a vaidade, a arrogância, a soberba, comercializando a mediunidade. Na Umbanda não se comercializa nada, não se vende a mediunidade, não se vende jogos, não se tem jogos de adivinhação, oráculos, nada disso. Na Umbanda é a prática da mediunidade como ela deve ser. Por isso ela traz esse pensamento espírita, kardecista. E dentro desses 5 grupos que formaram a base de Umbanda, se você seguir essa proposta, você vai ver que verdadeiramente a proposta, a prática de Umbanda vai trazer saúde para você, vai trazer bem-estar para você. Você não vai mais sofrer. Você encontra trabalhadores de Umbanda que praticam, dizem que são de Umbanda, mas acabam a prática religiosa exauridos, cansados. Acaba uma gira, o cara senta no chão, não consegue nem se levantar. Não gosta de trabalhar com o seu tranca-rua, não gosta de trabalhar com o seu caveira, não gosta de trabalhar com essa entidade, com aquela outra. Mas isso é o quê? Médiuns em desequilíbrio, que participaram de uma orgia mediúnica e não de uma proposta cristã. Então, se você quiser um caminho para trabalhar com Umbanda, seja lá onde estiver, fala com a gente pode te ajudar. Saravá Umbanda! A luz divina em todo o seu
Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração. Semana que vem tem mais, lembre-se, quinta e sexta, 8h30 da noite, tem um estudo aqui ao vivo no nosso canal. Sábado, 4 da tarde, a transmissão lá da nossa reunião. Se você quiser mais informações, nosso WhatsApp 97-185-7768. Venha nos procurar no próximo sábado, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Qualquer informação é só falar com a gente pelo WhatsApp. Muito obrigado, fique com Deus, que Jesus te abençoe abundantemente. Até o próximo encontro e tchau.